Um transporte disponível a toda a comunidade começou a funcionar em Paris, na França, em 18 de março de 1662. Este teria sido o primeiro serviço de ônibus coletivo do mundo. A inovação não durou muito e se encerrou em menos de 10 anos, voltando a circular na região com regularidade mais de 200 anos depois. A ideia foi do matemático, físico e filósofo Blaise Pascal, que investiu quase toda a sua fortuna no projeto. Depois de conseguir autorização do governo local para dar início aos serviços, foram construídas 7 carruagens puxadas por cavalos, chamadas de carroces et cinq sous. Cada uma delas tinha capacidade para 8 passageiros. Surgiu então a oportunidade de andar de carro sem ter que pagar por cavalos e todo o custo de um veículo. A euforia da população foi tanta que não tinha lugar para todo mundo. Comerciantes passaram a solicitar estradas em frente aos seus estabelecimentos para aproveitar o fluxo de passageiros. Havia a previsão de abertura de 5 novas vias, mas apenas uma saiu do papel. Apesar de parecer um sucesso, o transporte público urbano não prosperou como era esperado pelos investidores. Acredita-se que a maioria das pessoas encarou como diversão e logo o transporte coletivo perdeu a graça. A qualidade do serviço prestado também pode ter sido um dos entraves para avançar. Eram poucos carros para uma grande demanda. Aqui no Brasil, o primeiro ônibus coletivo começou a circular em 1817, no Rio de Janeiro, durante o reinado de Dom João VI. O sargento-mor da Guarda Real, Sebastião Fábricas de Suriguet, ganhou o direito de explorar 2 linhas de transporte de passageiros. Bem-vindos ao canal Conhecimento, e nesse vídeo vamos falar um pouco da história de ônibus coletivos. Achamos alguns artigos na internet e vamos trazer para você aqui um pouco dessa história. Como surgiram os primeiros ônibus? Bom, pessoal, vale ressaltar também que este artigo não é bem a origem de todos os ônibus do Brasil. São apenas informações de um artigo que encontrei, onde conta um pouco da história de algumas empresas pioneiras no desenvolvimento do transporte coletivo no Brasil. Vale ressaltar que as imagens são de caráter ilustrativo e não seguem regras. Em 1826 surgiu a palavra ônibus. A ideia se espalhou na França, inclusive em Nantes, onde uma casa de banho ia mal por sua localização afastada da cidade. Por isso, o dono resolveu criar um serviço de transporte que levasse os clientes até lá, partindo de uma loja com o nome em latim chamada Omnes Omnibus. Daí então surgiu a palavra ônibus. Em 1875, maior ônibus puxado a cavalo. Em Nova York, nos Estados Unidos, a John Stephenson Company construiu o maior ônibus puxado a cavalo que se tem notícia, com capacidade para 120 passageiros. Em 1830, a carruagem movida a vapor. O provável primeiro ônibus motorizado foi obra do inventor britânico Sir Godolphin Gurney, que deu vida a uma carruagem movida a vapor. Em 1895, o ônibus a gasolina. Surgiu o primeiro ônibus a gasolina de criação do alemão Karl Benz, que criou uma nova demanda, a busca por maior capacidade de passageiros. Uma das soluções encontradas foi instalar um motor que ocupava espaço dianteiro sob o assento do motorista, uma ideia que correu o mundo e estabelece os primórdios do chassi com motor dianteiro. Em 1908, o primeiro ônibus a gasolina no Brasil. Sabe-se que a primeira viagem do veículo se deu entre a Praça Mauá e a Praia Vermelha, e o seu lançamento se deu em alusão das comemorações dos 100 anos da abertura dos portos por Dom João VI. A prefeitura, na época, concedeu uma licença provisória para a circulação do veículo, que levava poucos passageiros. Depois disso, muita história se passou até chegar na popularização dos ônibus, impulsionando o mercado para produtos específicos para a melhoria do serviço, inclusive chegar ao maior ônibus do mundo, que é brasileiro. O mais interessante sobre as linhas de ônibus do passado é que mesmo naquele tempo já foi montado um itinerário com tarifa e horário previstos. Bem diferente dos veículos modernos que temos hoje em dia, que operam com motores elétricos, em 1817 os ônibus não possuíam tais motores e o que dava força ao veículo era na verdade a tração animal. Os cavalos e mulas eram responsáveis por puxar uma diligência de 4 rodas. Se hoje podemos fazer trajetos urbanos em poucos minutos, em 1837 a história era bem diferente. O tempo de viagem entre Santa Cruz e o centro durava mais de 5 horas. Por isso, durante o trajeto era realizado 4 mudas de animais. Há 90 anos atrás surgia a então empresa Autoviação Catarinense, criada em
13 de abril de 1928, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Ela foi a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil a adquirir concessão pública no Brasil e também a mais antiga do país. E ainda está em atividade. A linha inaugural da empresa unia as cidades de Florianópolis e Blumenau, levando os passageiros em uma jardineira de 1928, que demorava em torno de 12 horas para cruzar as estradas de barro do estado de Santa Catarina naquela época. O percurso era realizado apenas 2 vezes na semana. Atualmente o trecho leva em torno de 3 horas para ser realizado de ônibus. A aviação ainda guarda seu primeiro ônibus no acervo. Fabricado pela General Motors dos Estados Unidos, o veículo foi restaurado em 2013 e está em uma garagem de vidro na sede da empresa. No tempo das jardineiras, quem tem mais de 60, 70 anos com certeza lembra delas, inclusive de viajar nesses ônibus. Apelidados de jardineiras, os ônibus de então eram dotados de bagageiros externos sobre a capota, cujo acesso para que as malas fossem ali depositadas se dava por uma escadinha fixada na traseira do veículo. Como se pode ver, também não havia nenhuma sofisticação, embora os bancos fossem de couro. O acabamento em tapeçaria inexistia. Muitas vezes, na lateral do carro era pintado um mapa tosco com o roteiro da viagem e o itinerário que a linha percorria. Normalmente, o trajeto era feito com inúmeras paradas ao longo das precárias estradas de chão batido para apanhar e soltar passageiros com suas bagagens e, eventualmente, até mesmo animais domésticos. O início do transporte rodoviário competindo com os trens provocou o surgimento de fábricas de carrocerias para transporte coletivo, montadas sobre chassis, na maioria de caminhões importados dos Estados Unidos, que vinham das indústrias automotivas apenas com a cabine e o cofre do motor. Fábricas europeias como a alemã Mercedes-Benz e a britânica Austin também forneciam chassis. Entre algumas lendárias fábricas de carrocerias no Rio Grande do Sul, destacamos aqui a Carroceria Santa Cruz, a Ott, a Elisiário e a Nicola, fundada em Caxias do Sul em 6 de agosto de 1949 e que se tornaria a gigante Marco Polo. Alguns ônibus icônicos ganhavam apelidos carinhosos. Por exemplo, para você que é morador raiz de Caxias do Sul, com certeza alguma vez viajou no Gostosão. Entre o final dos anos 40 e meados dos anos 60, o modelo Coach GM, importado dos Estados Unidos, ganhou o apelido devido ao conforto e à modernidade de sua estrutura e maquinário. Possuía motor traseiro, era mais rápido e tinha maior estabilidade. Mas o apelido veio mesmo de outra característica peculiar: os para-brisas escuros no mesmo tom do óculos Ray-Ban dos garotos da época. Muitas empresas ficaram bastante conhecidas no ramo do transporte de passageiros. Aqui na região que eu moro, podemos destacar algumas, como a Aviação Platina, Aviação Gontijo, dentre outras. E pelo Brasil, várias outras se destacaram, como a Itapemirim, Aviação São Geraldo, Aviação Cometa e muitas outras. Os ônibus atuais também são conhecidos como ônibus modernos ou ônibus contemporâneos. Apresentam uma série de avanços tecnológicos e melhorias em relação aos modelos mais antigos. Vamos falar aqui de alguns aspectos relevantes sobre os ônibus atuais. Eficiência energética. Muitos ônibus atuais são projetados para serem mais eficientes em termos de consumo de combustível ou de uso de energia. Isso pode ser alcançado através da adoção de motores mais eficientes, sistemas de transmissão avançados, melhorias aerodinâmicas e a incorporação de tecnologias híbridas ou elétricas. Conectividade e informações em tempo real. Muitos ônibus atuais estão equipados com sistemas de comunicação que permitem a conectividade com a internet e fornecem informações em tempo real para os passageiros. Os ônibus modernos são projetados para serem mais acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Eles podem apresentar rampas ou elevadores para cadeiras de rodas, assentos reservados para idosos e pessoas com deficiência, além de terem pisos baixos para facilitar o embarque e desembarque. Os ônibus atuais são equipados com tecnologias de segurança avançadas para proteger os passageiros e o motorista. Os ônibus modernos são projetados para oferecer também maior conforto aos passageiros. Além disso, alguns ônibus podem estar equipados com sistemas de entretenimento, como telas individuais e até tomadas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos. Enfim, os ônibus atuais estão
são cheios de características para que o seu usuário tenha total conforto e flexibilidade. É importante também ressaltar que as especificações e recursos destes ônibus podem variar de acordo com a região e as necessidades das operadoras de transportes. E é isso aí, amigos. Falamos um pouco da origem do transporte público no mundo moderno. Qualquer informação adicional, qualquer dica sua é bem-vinda. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!